Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje nós vamos compartilhar um devocional extraído da carta a Filemon, uma carta que tem apenas um capítulo. O apóstolo Paulo escreve uma carta bem pessoal para esse irmão com um assunto bem específico e eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 4 até o 7. Está escrito assim: Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que, com a comunhão que procede da sua fé, seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Então, resumindo essa carta aqui de Filemon, para nós entendermos esses versículos que nós lemos, Paulo estava preso em Roma e um escravo chamado Onésimo, que era um escravo desse senhor Filemon, ele fugiu e ele se converteu ao cristianismo através do ministério do apóstolo Paulo, enquanto ele estava lá em Roma. Quando nós estudamos Atos e outras cartas, nós vemos que Filemon, ele era da região de Colossos. Então, essa carta foi escrita na mesma época em que foi escrita a carta aos Colossenses. Tanto que a gente vê ali na saudação e os irmãos que estavam juntos ali, enquanto Paulo estava escrevendo essa carta. Quando nós lemos a carta aos Colossenses e essa carta a Filemon, nós vemos que são as mesmas pessoas. Então, o apóstolo Paulo estava ali preso, escrevendo essa carta, escreveu para Efésios, escreveu para o povo de Colossos e daí escreveu para Filemon a respeito desse irmão Onésimo. Porque quando ele fugiu, ele ainda não era um irmão, mas ele se converteu ao cristianismo através do ministério do apóstolo Paulo e agora ele iria retornar. Por quê? Porque com certeza o apóstolo Paulo conversou com ele entendeu a nova vida dele no evangelho. É interessante nós vermos isso aqui, porque aqui fica claro que o evangelho não é simplesmente uma questão de justiça social, como muitas pessoas pensam, né? Querem transformar o evangelho numa questão de justiça social. Muitos homens veem de uma forma natural o evangelho não é isso, tanto que nós vemos em outras cartas existiam pessoas crentes que eram escravas e o apóstolo Paulo diz para esses escravos: sirvam os seus senhores como se vocês estivessem servindo a Cristo Jesus. Então, aqui fica claro que o evangelho é sobre a regeneração, é sobre a transformação, é sobre recebermos uma nova vida, ainda que a nossa circunstância aqui na terra não mude. No caso dos escravos, ainda que eles permanecessem sendo escravos, a palavra nos garante, o apóstolo Paulo fala isso, ainda que vocês continuem sendo escravos, vocês já são livres em Cristo Jesus. Então, vivam de maneira a glorificar a Deus. Então, honrem e sirvam os seus senhores como se vocês estivessem honrando e servindo a Cristo. Isso é confrontador com as nossas ideias naturais, né, amados? Que às vezes nós achamos que o evangelho é simplesmente para exercer uma justiça social e não funciona assim. E aqui fica claro, o apóstolo Paulo pede para esse escravo retornar para a sua vida como escravo. Aqui, claro, o senhor desse escravo era um irmão em Cristo, que era Filemon, que o apóstolo Paulo faz toda essa declaração nesses versículos que nós lemos aqui, que ouvia falar da fé no Senhor Jesus e do amor que esse irmão tinha por todos os santos. Ou seja, esse era um irmão que vivia fundamentado, pautado na fé e no amor. E a palavra nos garante ali no versículo 7 que ele reanimava o coração dos irmãos. E aí o apóstolo Paulo, nessa carta, ele demonstra toda uma sabedoria. Aqui nós aprendemos muito, amados, sobre a sabedoria para lidar com os relacionamentos. É claro que aqui nós vemos a questão de um irmão em Cristo, que Paulo já conhecia, Filemon, e ele foi lidar com a situação ali. Esse homem tinha um escravo, o escravo fugiu e de repente aquele escravo se converte e se torna também um irmão em Cristo. Tanto que o apóstolo Paulo faz um trocadilho ali com o nome de Onésimo,
que era o escravo, Onésimo significava útil, e aí o apóstolo Paulo fala ali no versículo 11, ó, olha, Filemão, antes Onésimo era inútil, mas agora ele é útil, tanto para mim quanto para você. Por quê? Porque agora ele é um irmão em Cristo nosso, agora ele é da família de Cristo Jesus. Então receba ele com amor. Eu acho interessante, amados, essa sabedoria do apóstolo Paulo. Aqui no nos versículos 8 e 9, ele diz assim, olha, eu poderia, porque em Cristo eu tenho essa liberdade, por quê? Porque eu sou apóstolo, eu poderia simplesmente pedir para você, Filemão, cumpra o seu dever e receba ele em amor. Mas ele diz assim, mas eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu não quero fazer um mandamento, fazer você cumprir um mandamento simplesmente, Filemão. Eu quero fazer um apelo para você, para que você receba Onésimo, porque ele é como um filho para mim. Eu gerei enquanto ele estava preso, enquanto eu estava preso, ele foi gerado e agora ele é um irmão em Cristo e eu quero que você receba ele como se você estivesse recebendo a mim. E o apóstolo Paulo faz todo esse apelo fundamentado no quê? No amor, ou seja, ele não obriga Filemão a cumprir uma regra, mas ele conduz toda a conversa fundamentado no quê? Na fé e no amor que Filemão estava arraigado. Afinal, quando nós lemos os versículos 4 ao 7, nós vemos que Filemão era um homem, um irmão em Cristo que vivia fundamentado na fé e no amor, incentivando, encorajando os santos. Ele vivia a comunhão com o corpo de Cristo. E aí o apóstolo Paulo usa de toda essa sabedoria e aqui nós podemos aplicar para a nossa vida, amados, para o nosso dia a dia, para os nossos relacionamentos. Às vezes nós queremos impor algo sobre a vida das pessoas com a autoridade que temos, seja como líder, seja como mãe, seja como pai, seja como cônjuge. Nós queremos impor a nossa vontade, nós queremos impor a nossa ideia. E aqui, nessa carta, nós aprendemos que o melhor caminho é realizarmos os apelos fundamentados no quê? No amor. Porque lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 14, está escrito que o amor é o elo perfeito, é o amor que une perfeitamente todas as coisas, é o amor que é o vínculo perfeito. Ou seja, nessa carta nós aprendemos que é melhor, em vez de usar simplesmente da autoridade que nós temos, porque Paulo abriu mão da autoridade apostólica dele para tratar Filemão e para tratar esse assunto com Filemão como dois irmãos em Cristo, como amigos, para dizer assim, eu prefiro usar do amor, Filemão, eu não quero usar da minha autoridade apostólica que eu tenho, poderia usar da minha autoridade apostólica, mas eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Isso vale para a nossa vida. Quando temos algum embate na nossa família, mães com filhos, ao invés de tentar impor ou fazer apelos fundamentados na autoridade, eu sou sua mãe, me respeita. Não, fazer um apelo fundamentado no quê? No amor. E é interessante porque o amor aqui, ele não é um amor que passa a mão na cabeça. Porque quando nós vemos Paulo, ele deixa claro o erro cometido por Onésimo. Paulo não passa a mão em Onésimo, ele deixa claro. Só que ele deixa claro de uma forma a não incitar a ira em Filemão. Ele não vem dizer assim, eu sei que Filemão fugiu e ele roubou você. Não, ele deixa claro ali, ele vai falando, olha, eu sei que ele foi tirado de você, eu sei que se de alguma forma ele ofendeu você, se de alguma forma ele tem alguma coisa, ele prejudicou você, ponha isso na minha conta. Ou seja, ele deixa claro que ele sabe o que aconteceu ali com Onésimo, ele não está passando a mão na cabeça de Onésimo, mas ele faz um apelo fundamentado no amor, e não para incitar a ira de Filemão, mas para incitar o amor, a compaixão de Filemão. Às vezes nós precisamos reconciliar dentro da nossa casa relacionamentos entre os filhos, ou então entre, por exemplo, eu preciso reconciliar ali a minha mãe que de repente está chateada com o meu irmão, e ao invés de nós incitarmos a ira, nós não vamos incitar a ira,
Nós vamos incitar a compaixão, a misericórdia. Não vamos cobrir, não vamos passar a mão na cabeça de quem errou, mas vamos ter a sabedoria de Deus para trazer a reconciliação. Que eu dei um exemplo, mas nós podemos trazer esse exemplo para todos os âmbitos, amados. Às vezes nós estamos ali no meio de uma circunstância, no meio de uma situação, e ao invés de nós usarmos da sabedoria que vem de Deus, do apelo pautado no amor, nós usamos o quê? De uma autoridade muitas vezes desmedida, descontrolada, incitando a ira das pessoas. E não é isso. Não é assim que funciona. O evangelho, ele vem para quê? Para trazer uma reconciliação pautada no amor de Deus, que é o vínculo perfeito. Então a minha oração é que o Senhor nos ajude nisso e nos dê sabedoria nisso. Quando nós nos encontrarmos numa situação que nós sejamos pacificadores, que eu e você, amados, nós sejamos sábios no Senhor para resolver as situações dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho. Para quem trabalha fora, tem muitas circunstâncias e muitas vezes nós nos deixamos ser usados pelo inferno para incitar a ira das pessoas. Que eu e você nós sejamos sábios lá no nosso trabalho, para sermos o que? Pacificadores, que possamos usar do amor, fazer os nossos apelos fundamentados no amor de Deus. E aqui nós extraímos princípios, amados, para todos os nossos relacionamentos, seja na nossa família, seja na igreja. Quantas e quantas vezes nós nos deparamos com esse tipo de circunstância dentro da igreja, com os nossos irmãos. E aí nós precisamos ser sábios no Senhor para lidar com essas situações, com essas circunstâncias, não incitando a ira, mas gerando compaixão, gerando amor, gerando misericórdia, porque é isso que o Evangelho nos ensina. Sabe, amados, e aqui eu oro mesmo para que o Senhor nos ajude e nos ensine a viver assim, uma vida com essa sabedoria, que não passa a mão na cabeça daquele que errou. Não é simplesmente, eu tô passando a mão na cabeça aqui dele que ele errou. Não, eu reconheço o erro dele. Com certeza, para o apóstolo Paulo estar dizendo que estava encaminhando, mandando Onésimo de volta, é porque o apóstolo Paulo precisou sentar com Onésimo. Onésimo precisou reconhecer o seu erro, se arrepender do seu erro e dizer: tudo bem, Paulo, eu entendi a vida no evangelho e eu vou viver essa vida, eu me arrependo, eu quero começar de novo. Amados, para ele voluntariamente decidir ir, porque é o que a carta a Filemão nos deixa claro, que esse Onésimo que se converteu, ele reconheceu o seu erro, ele se arrependeu e ele quis um novo começo. E aqui nós podemos trazer para os nossos relacionamentos, até mesmo entre crentes. Às vezes alguém erra, um erra com o outro. E aí nós temos a oportunidade de reconciliar, de estarmos no meio da reconciliação desse relacionamento, dessa amizade, seja do que for. E aqui nós aprendemos que não é incitando a ira do outro, mas é gerando compaixão, misericórdia. Por quê? Porque quando isso acontece, aquela parte que errou com certeza já se arrependeu. É o que fica claro aqui. Não estou falando sobre situação em que a parte que errou não se arrependeu, não quer mudança, não quer essa reconciliação. Não estou falando sobre isso, amados, que daí é uma outra coisa. Aí é um outro estudo, é um outro ensino. Estou falando aqui sobre alguém que errou, alguém que reconheceu o seu erro, se arrependeu e quer começar de novo. E aí nós estamos aqui como mediadores dessa relação. Ao invés de nós passarmos a mão na cabeça e fingirmos que nada aconteceu, não, nós vamos reconhecer o erro, vamos conduzir essa conversa no sentido de gerar amor e compaixão no coração daquele que foi ofendido, daquele que sofreu a ofensa, para que haja o quê? Uma reconciliação. É isso que o apóstolo Paulo fez entre Filemão e Onésimo. E que eu e você nós possamos agir assim, com essa sabedoria vinda do alto, uma sabedoria divina que nos instrui, que nos conduz da melhor maneira possível para sermos instrumentos de reconciliação, para sermos pacificadores.
Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude nisso, amados. Nós precisamos de pessoas assim, né? Precisamos de pessoas que, quando alguém vem, por exemplo, referir algo que sofreu, uma ofensa, não que fique ali incitando a ira, que fique compartilhando ali, falando mal, entrando ali numa coisa ruim. Não, nós precisamos de pessoas. Peraí, eu vou ouvir a outra parte. Se eu ouvir a outra parte, houver arrependimento, eu quero ser um instrumento de bênção para trazer essa reconciliação aqui. Quero ser um instrumento para a pacificação. Não quero ser aquele que fica jogando lenha na fogueira. Você já viu aqueles irmãos, aquelas irmãs assim que gostam mesmo de jogar lenha na fogueira, de ver, como dizem, o circo pegando fogo? Amados, o mundo já está cheio disso. Nós não precisamos ser assim. Nós não precisamos ser assim. O que nós precisamos é da sabedoria do Senhor para lidar com todas as coisas. Então, que eu e você sejamos sábios no Senhor para lidar com esses momentos, com essas situações que envolvem pessoas. Você já percebeu, amados, que o que mais afasta as pessoas do Evangelho, de quererem ter essa vida de comunhão, os traumas com pessoas? É trauma, eu me traumatizei. Não deveria ser assim. Não deveria. Nossa fé está fundamentada em Cristo Jesus. E pessoas erram e a gente precisa entender isso. Pessoas erram, falham. Mas que eu e você, nós tenhamos como um propósito, nós não sermos essas pessoas que ficam ali incitando a ira no coração das pessoas que já estão ofendidas muitas vezes, que já estão magoadas, machucadas, feridas, e aí nós vamos e ficamos incitando a ira ainda mais. Que eu e você tomemos como propósito sermos instrumentos de Deus para a reconciliação, sempre que possível, porque é isso que eu mencionei, amados. Às vezes nos deparamos com situações complicadas, né? As pessoas que erram não reconhecem o seu erro, não querem reconhecer, mas aqui nós estamos vendo uma situação diferente, que é de alguém que reconheceu, que se arrependeu, senão ele não estaria disposto a voltar para o seu Senhor, nessa questão de Onésimo. Então é nesse sentido de pessoas que reconhecem, eu errei, eu me arrependo, eu quero começar de novo, eu não quero agir mais assim. Aí sim, ao invés de nós ficarmos incitando algo ruim, que nós sejamos os instrumentos de Deus para as reconciliações, sempre pautadas e fundamentadas no quê? No amor. Para os líderes, às vezes vale mais a pena fazer apelos pautados no amor para a reconciliação entre liderados, entre irmãos, do que simplesmente usar da autoridade de líder. Eu sou teu líder e você vai fazer isso porque eu estou mandando. Não funciona assim, amados. Então, que eu e você, nós possamos ser sábios no Senhor. Assim como eu dei o exemplo, né? Uma mãe que vai reconciliar ali dois irmãos, compensa mais ela fazer um apelo fundamentado no amor do que simplesmente eu sou sua mãe, você vai me obedecer e pronto, acabou. Então, que Deus nos dê essa sabedoria, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê essa sabedoria, esse discernimento, essa graça, para que nós sejamos instrumentos de reconciliação, fundamentados na fé e no amor de Deus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, obrigada, Senhor, por esse exemplo que nós vemos aqui de sabedoria. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos, nós abramos o nosso coração para receber mesmo a sabedoria, o discernimento, a graça que vem do Senhor, para que nós saibamos lidar com os relacionamentos ao nosso redor, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja na igreja, que nós sejamos instrumentos de paz, que nós possamos viver fundamentados no amor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quando nos depararmos com situações semelhantes, em que existe um ofensor, um ofendido, mas que existe arrependimento e precisa de alguém para mediar essa reconciliação, Pai, que nós sejamos esses mediadores, que nós possamos nos colocar mesmo como aqueles fundamentados em fé e no amor que trazem reconciliação, não aqueles que incitam a ira, aqueles que trazem contenda, divisão, pelo contrário, que nós sejamos essas pessoas que trazem reconciliação, porque o Evangelho é sobre reconciliação. O Evangelho é sobre a reconciliação do Senhor,
com os homens. E o Senhor deseja que nós também vivamos assim entre nós, entre irmãos em Cristo. E que nós possamos viver assim, que nós tenhamos esse coração disponível sempre para o perdão, para o amor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê sabedoria em nossa jornada, Pai, dentro da nossa casa, com os nossos irmãos em Cristo, no ambiente de trabalho, até mesmo com aquelas pessoas que são descrentes. Que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, que nós não sejamos os incitadores de ira, mas que nós sejamos os pacificadores, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.